Bem-vindo ao Comissão Executiva. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, foi ilibado de responsabilidades no caso da lista VIP. A Inspeção-Geral das Finanças atribui a culpa a dirigentes e trabalhadores da autoridade tributária e pede a instauração de processos disciplinares. Terminado o inquérito de averiguação, a Inspeção-Geral de Finanças confirma que existiu uma lista VIP do Fisco e não poupa críticas a dirigentes e funcionários da autoridade tributária. Os inspectores recomendam ainda que os envolvidos sejam alvo de processos disciplinares. Entre todos os nomes apontados como possíveis responsáveis, só Paulo Núncio é ilibado de qualquer responsabilidade neste caso. A Inspeção-Geral das Finanças diz que não há qualquer indício de uma instrução da tutela para a criação da lista e afirma que Núncio não sabia da existência da alarmística. O documento expõe ainda António Brigas Afonso quando considera que o ex-diretor-geral da Autoridade Tributária prestou uma informação deficiente e sem consistência com a realidade dos fatos. O relatório chega ao Parlamento com um despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em anexo. Paulo Núncio entregou um plano de ação com medidas concretas que terá de ser apresentado até 19 de junho e deu aval para que sejam instaurados processos aos trabalhadores das finanças. O Executivo quer ainda que o novo plano de ação seja objeto de auditorias frequentes por parte da Inspeção-Geral, no que toca à segurança informática e à proteção do sigilo fiscal dos contribuintes. As conclusões da Inspeção-Geral de Finanças sobre o caso da lista VIP estão hoje em debate na Comissão Executiva, que conta com a presença de Manuel Agria, economista, João Caiado Guerreiro, advogado, e Samuel Fernandes de Almeida, fiscalista. Sejam bem-vindos. Manuel Agria, o relatório da Inspeção-Geral de Finanças iliba, o secretário de Estado disse que não tinha tido conhecimento da lista, mas independentemente disso, a gravidade da situação detectada na administração tributária relativamente à proteção dos dados dos contribuintes deveria ter tido consequências políticas? Bom dia, Carla. Pois, realmente o relatório, a meu ver, não traz grandes novidades relativamente àquilo que já era conhecido e também relativamente a outros relatórios anteriores. Tem essa particularidade de iliba de uma vez por todas qualquer hipótese que o Secretário de Estado da Administração Fiscal pudesse ter tido algum papel, mas é interessante, já agora, se me permite, para já acho que, no fundo, a medida tinha um título que era, no mínimo, sugestivo, não é? Alarmística em caso de consulta. Alarmística é uma palavra. E realmente a justificação para que aquela medida tivesse sido criada era proteger a imagem da AT. Ora, realmente o que acontece é que isto destruiu a imagem da AT. Quer dizer, houve aqui realmente uma falta de visão quanto à solução. Isso foi a justificação que foi dada para a criação da lista, que era, de facto, proteger a imagem. O que é facto é que, já como, aliás, tivemos a oportunidade de discutir em programas anteriores, o problema continua a colocar-se. Qual é o modelo ideal de proteção ao sigilo fiscal para os contribuintes e a confiança que eles devem ter no processo. Realmente o relatório, nas suas recomendações, levanta a questão e diz que tem que se criar uma aplicação que, não só devidamente monitorizada e também testada, crie um sistema de proteção através de alertas e do que for. A minha dúvida, volto a dizê-la, eu nunca disse que não era favorável a uma lista, não lhe chamo VIP porque não tem qualquer ligação a esse tipo de personalidades, mas muito mais ligada às funções do que certas pessoas ou personalidades exercem do que propriamente à sua designação Mas pessoal. O relatório conclui que mesmo esse mecanismo não cumpria o objetivo. Agora, o problema... Não, o que foi criado não cumpria porque a solução à partida estava errada, não é? Já tínhamos dito isso. O que o Manuel Agria está a dizer é que parecia até faz sentido proteger os dados de alguns contribuintes. Eu acho que, do ponto de vista até técnico, embora haja aqui alguma discordância, que já da outra vez foi visível, eu acho que não é possível, perante o universo que temos presente, criar uma solução universal. E, portanto, como aliás a banca e outras situações parecidas...
Então os bancos fazem, as empresas todas fazem isso como todos os dias, próprias a lei é mas para não- cumprir. diz que é possível. Mas eu A tenho lei a é para sensação cumprir. que depois a prática dirá, não sei se uma solução universal. Portanto, haver qualquer função, como aliás existe na defesa de bens pessoais, etc., há também, em todas as situações, haverá um conjunto de cidadãos que, por força das funções que exercem, têm um estatuto especial, não é? Portanto, Além disso, mas é aí, possível uma solução digamos, universal. será... Mas ainda antes de entrarmos por aí, possível e João obrigatório Caiado Guerreiro, também. ainda sobre as responsabilidades políticas, o Secretário de Estado mantém-se em Se o funções. Secretário de Estado nada teve. Vamos ver uma coisa. Esta questão da lista VIP vem chamar a atenção para um problema que todos conhecíamos de há muitos anos atrás e que pode ser alargado, e eu já o reduzo ao facto de o Estado português não cumpre as leis que se lhe aplicam. Faz cumprir aos cidadãos todos e, de um modo geral, não os cumpre. E, neste caso específico, o Estado português e a autoridade tributária não cumprem as normas de proteção de dados que deviam cumprir. E, portanto, o standard mínimo para qualquer Estado de Direito, o nível mínimo é cumprir a lei. Um Estado que não cumpre a lei acaba mal. E este agora acabou mal com este problema com a lista VIP. E isto é a primeira questão. E esta questão é fácil de resolver. As empresas todas estão obrigadas a resolvem-na todos os dias. São acessos limitados, acessos com password, responsabilização das pessoas, cumprimento de princípios éticos, Mas ainda, etc. antes de Todos os chegarmos funcionários da AT são capazes às de fazer isso. soluções, João Caiado Guerreiro, de facto, há aqui, chega-se à conclusão que na administração tributária é uma desorganização total, há uma falta de controle total. Isto está patente não só neste relatório da Inspeção-Geral de Finanças, mas também da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que mostra que há, de facto, um acesso por parte dos funcionários internos, mas também de entidades externas a dados fiscais. Mas há pela razão que lhe acabei de dizer. Mas a questão é que não há consequências. Mas não há consequências porque o Estado português demitiu-se de há muitos anos para cá, e eu estou a falar de todas as instituições, de fazer aquilo que qualquer instituição privada está obrigada a fazer e que de outra forma os tribunais fazem todos os dias em termos de justiça, que é de fazer cumprir as normas, fazer processos disciplinares, exercer o poder da autoridade de direção e fiscalização, etc., que as instituições têm. Esse é, aliás, o nosso grande problema. Nós temos uma democracia que até funciona bem, mas as democracias exigem Estados de Direito, mas não temos um Estado de Direito, em parte porque o nosso Estado não faz os seus funcionários cumprir as normas que se lhe aplicam. Portanto, as hierarquias têm culpa, os funcionários, uns terão, outros não, mas sobretudo a culpa vem mais de cima. Porque há uma série de normas que têm que ser cumpridas e que não são. Agora, a autoridade tributária é muito desorganizada, tem esses problemas todos. Eu julgo que isso se pode generalizar a todo o Estado português e até me dá a ideia que em muitas coisas a autoridade tributária até funciona melhor que outras instituições. Bom, está reconhecido o problema, agora vamos fazer qualquer coisa para o resolver. Não podemos deixar de dizer que é escandaloso, e isso sim implica responsabilidades políticas, que estas leis de proteção de dados tenham mais de 10 ou 12 anos, que estes sistemas informáticos sejam tão antigos como isso e que nunca tenha havido, e esse é o lado positivo desta questão da lista VIP, nunca tenha havido de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais nenhuns, de governo nenhum, a vontade de fazer cumprir a lei à autoridade tributária e, por maioria de razão, a outras entidades. Portanto, a primeira coisa é criar mecanismos informáticos que são perfeitamente possíveis, como diz o relatório, e mecanismos, ordens de serviço, o que quiserem, para que a lei seja cumprida. E depois criar, de facto, uma situação em que cada cidadão é tratado como uma pessoa VIP. Porque é assim que deve ser numa democracia, num Estado de Direito. Todos nós, qualquer um, temos direito a que os nossos dados sejam protegidos. Isto está na lei. E, portanto, o acesso deve ser limitado. Isto não tem nada a ver com melhorar a eficácia da administração ou não. Não tem nada a ver, porque são coisas completamente diferentes. A segunda questão é o acesso por entidades externas. Pode existir, desde que sujeitas a determinadas regras e a acordos de confidencialidade muito sérios. A questão é que não há essas regras e o acesso, aparentemente, isso é absolutamente não é controlado. E há isso é absolutamente inconcebível. Sr. Fernandes de Almeida, como é que se chegou a uma situação destas? Ou seja, não tem havido por parte da administração tributária preocupação na segurança da informação e na gestão dos acessos aos dados. Certo. Bom dia, antes de mais, a todos, e estou muito feliz por estar, depois de 2 semanas de ausência, estar de regresso. E, obviamente, antes de mais, tenho de fazer um ponto. Eu estou hoje extraordinariamente feliz. E estou extraordinariamente feliz
porque o meu clube regressou aos títulos e, portanto, eu acho que a partir de agora grande parte dos problemas do país vão se resolver. Então, começa logo este primeiro statement fica feito. Em relação a este assunto, vamos lá ver. Primeiro, aquilo que a Inspeção-Geral de Finanças e este relatório diz, por acaso curiosamente, é uma coincidência, mas eu não tive influência, foi praticamente ipsis verbis aquilo que eu denunciei aqui como os grandes pontos fracos. E os grandes pontos fracos, tem de se dizer isto uma vez por todas, a nossa administração pública é medíocre. É medíocre. E um dos aspectos que é mais alarmante neste relatório é a falta de dimensão ética que é apontada a todos os sistemas que são e ao funcionamento dos próprios funcionários da autoridade tributária. E essa é uma dimensão, a falta de dimensão ética que rege o funcionamento da nossa administração pública é um dos aspectos que verdadeiramente deve merecer a nossa atenção. Quanto ao mais, é aquilo verdadeiramente a que nós já tínhamos falado aqui. Primeiro, não há sistema organizado rigorosamente nenhum. 2, quando se criou um sistema alarmístico, não se tentou sequer definir um procedimento, uma metodologia ou critérios objetivos para definir o seu acesso, a metodologia e os resultados que se pretendiam prevenir. Terceiro ponto, isto não teve nada a ver com a proteção, e isto mostra bem a perversão do funcionamento neste momento da administração pública em Portugal. A ideia, portanto, das cabeças pensantes da autoridade tributária não é proteger o sigilo fiscal dos contribuintes, é proteger a imagem da autoridade tributária. Isto é extraordinário. Isto, aliás, é extraordinário. Aliás, eu se fosse dirigente da autoridade tributária, eu tínhamos todos os dirigentes da autoridade tributária deviam-se pura e simplesmente demitir. E o secretário de Estado? Já lá vamos ao secretário de Estado. Eu compreendo sinceramente e honestamente que, do ponto de vista da comunicação social, o secretário de Estado seja uma coisa atrativa, mas já lá vamos ao secretário de Estado. Porque a mim, o secretário de Estado não me preocupa. Nós somos todos cidadãos. Mas, no fundo, este relatório da Inspeção-Geral de Finanças foi vamos, para avaliar se houve ou não responsabilidades. Não, avaliou várias coisas. Não é só não isso. Conhecimento. Avaliou a responsabilidade individual e disciplinar das partes intervenientes, avaliou se haveria ou não conhecimento e intervenção do secretário de Estado neste assunto e avaliou os procedimentos e a metodologia adotada pela autoridade tributária. E como eu já tinha aqui denunciado há várias semanas atrás, ainda antes de estarmos a falar sobre a lista VIPAS, a propósito de outro assunto, fica aqui bem claro deste relatório que há 400 entidades externas de utilizadores das bases de dados da autoridade tributária que não há, ninguém sabe quem são, quais são os seus acessos, o seu grau de acesso e o tipo de informação que pode obter. E isto é extraordinário e põe claramente em causa o funcionamento de qualquer Estado de Direito. Dito isto, que já é só por si, já é suficientemente grave, eu diria o seguinte: se há responsabilidade objetiva e política do atual secretário de Estado, há tanto deste como todos os outros que o precederam. Ok? Porque nós temos de olhar para estas coisas de uma forma muito simples. Primeiro ponto. Há ou não há conhecimento, ou houve ou não houve conhecimento por parte do secretário de Estado relativamente a esta situação concreta, a dita criação da lista VIP. Fazendo fé na prova recolhida, aparentemente, não. Portanto, responsabilidade política derivada da criação da lista VIP, aparentemente, não há. Segundo ponto. Há ou não há, eventualmente, responsabilidade política objetiva por parte do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em razão de nós hoje nos apercebermos, embora já tivéssemos todos essa percepção, pelo menos eu já tinha que trabalho no setor, de que há um total de respeito dos direitos e garantias dos contribuintes. E eu digo-lhe, há tanto deste como de todos os outros que o precederam. Sim. E este não é um facto apenas. Há muitos outros factos de, pura e simplesmente, falta de respeito pelos direitos dos contribuintes. Quando um diretor de finanças ou quando um chefe de finanças penhora... Mas o que está a dizer é só porque os anteriores não... Porque o sistema não foi... O acesso de dados... para que Então vamos demitir e responsabilizar todos os secretários de Estado. Repare, então demita-se este, como já deviam ter sido demitidos todos os outros anteriores. Mas não seria um sinal para os portugueses e para os contribuintes portugueses de que a situação vai mudar? O sinal importante era começar a resolver o problema e que nunca mais fossem desenhados sistemas ou instituições ou sistemas informáticos, neste caso, que não visassem no mínimo cumprir a lei.
Porque esse é o ponto importante. Este sistema, quando foi feito, estas leis já existiam. João, isto só revela O sistema devia ter sido feito logo, primeiro, em vez de se focar na receita fiscal, cumprir a lei. Porque isso deve ser o primeiro objetivo. Não é só isso, João. É que, E depois, João, Não, mas porque há é que isto há um aqui total. uma questão de gradualismo. Eu acho que não. Já lá vamos ao gradualismo. Não. Manel, até porque o relatório, e nós falamos amplamente, a primeira vez que falamos aqui sobre a lista de VIP, você continua a achar que não há qualquer possibilidade de implementar um sistema. E é possível. Não só é possível implementar um sistema por graus de acesso, como passwords e por Deixe-me níveis. só explicar, porque eu não quero que fiquem mal entendidos que eu sou favorável a uma lista VIP. Eu sou favorável a que se cumpra a lei, que subscreva inteiramente. E a lei diz que todos os cidadãos são iguais e devem ser protegidos no seu sigilo fiscal. Agora, eu digo sinceramente que me parece, e isso faz parte, digamos, dos modelos tradicionais que há, em que selecionam num universo excessivamente largo aqueles que... Quer dizer, todos nós devemos ter acesso, ou por outra, ter essa proteção dos nossos dados. Agora, acredito que para ter acesso aos dados fiscais, qualquer pessoa deve ter uma chave, uma forma de aceder. Agora, que seja monitorizada o acesso com indicação ou autorização específica para podê-lo ter, eu acho que isso tem que ser num universo mais reduzido. Quer dizer, Os sistemas informáticos porque não faz sentido para os 6 milhões ou 9 milhões de contribuintes que para cada um, quando se pretende ter um acesso, haja uma autorização que tem que ser dada por um superior, etc. As autorizações são prévias por níveis de acesso, como existem em qualquer sítio. Eu acho que, em função daquilo que é, digamos, não diria a importância, porque isso talvez possa ser mal interpretado, eu acho que deveríamos ter uma forma gradualista, cada vez mais exigente para determinadas funções do Estado. Mas nós estamos de acordo, eu julgo que os três estamos de acordo sobre isso. Depois há outra questão que eu já agora gostava de levantar. O sindicato teve uma reação muito negativa a este relatório, o Sindicato dos Trabalhadores da Tributária. E repare que denuncia uma situação, porque há bocado falou-se aqui nisso. Já em tempos, os processos de José Sócrates e de Vítor Gaspar tinham sido também acedidos de forma um pouco, digamos, consistente. E o que dizem é, e parece que ninguém se importou na altura. Portanto, parece que se levanta agora aqui uma situação que tem a ver com aspectos muito particulares, que foi, efetivamente, o ter aparecido na imprensa, por força de algumas situações menos claras de parte do Sr. Primeiro-Ministro, alguma informação. Portanto, digamos, estes processos, que infelizmente, e tem razão Samuel quando diz que realmente há aqui responsabilidade política, não relativamente a esta questão, mas à situação do funcionamento daquela máquina. Há responsabilidade política, mas não é só ao dos funcionamento políticos. Há daquela responsabilidade da alta direção da administração pública, portanto, e etc. Não é? Agora, também já agora digo uma questão. Também convinha já agora perguntar qual é que é o papel da Comissão Nacional de Proteção de Dados ao longo destes anos no meio disto tudo. Pois, exatamente. Já agora gostava de saber. Porque a Comissão de Proteção de Dados provavelmente reage como é prático, por meio de denúncia. Claro, como as entidades reguladoras reagem também apenas... Não. Tem uma fiscalização superveniente, tem uma fiscalização prudencial e também tem uma fiscalização ex post. As notícias públicas são tantas desde há vários anos sobre acesso indevido a dados que é extraordinário como ninguém da Comissão Nacional. Mas isto é a cultura que rege a administração pública neste país. É assim. Mas nós é assim que funciona. Há um problema. Que prevenir as situações. Há um problema sério. Está-me a dar razão, Manel. Há um problema sério da teoria. Continuo a perguntar, desapareceu o Wally. Onde é que está a Comissão Nacional de Proteção de Dados ao longo destes anos todos? Não sei se ela tem poder. Mas a Comissão diz que tem chamado a atenção para o problema. Há um problema fundamental do Estado e da teoria do direito, que é quem guarda o guardião. E a obrigação de se fiscalizar a si próprio é do Estado português. E o Estado português, há cerca de 40 anos, se calhar desde sempre, mas nessa altura não estava vivo, não sei, demitiu-se de se fiscalizar ele próprio. Não se fiscaliza. Felizmente ainda há a Inspeção-Geral das Finanças e uma ou outra instituição que faz uns relatórios. Eu dou-lhe outro exemplo. Saiu um relatório da Fundação Manuel dos Santos sobre o Hospital de Santa Maria. Reação do Hospital de Santa Maria, independentemente daquilo ser verdade ou não. Vamos possivelmente processar por difamação. Eu, se fosse diretor do hospital, tendo funções públicas, a primeira coisa que fazia era, como tenho funções públicas, vou ver se isto tem algum fundo de verdade e fazer um inquérito eu próprio. Se tiver algum fundo de verdade, vou corrigir.
Se for de facto uma difamação, vou-me defender. Mas essa devia ser a primeira reação Não é de qualquer instituição não é cultura pública que funciona na administração pública. Pois, mas tinha que ser. E tem de ser denunciado. Pois claro tem de que ser tem. denunciado. Pois claro Como que nós tem. verificamos nas nossas escolas públicas, Claro. porque se os pais quiserem falar com os senhores professores, ficam muito ofendidos se alguém lhes fizer alguma pergunta. E as crianças ainda podem ser perseguidas mais tarde e serem penalizadas na escola. Isto é a cultura vigente na nossa administração pública e tem de ser denunciada. E Samuel Mas, Fernandes de Almeida, o felizmente, que é há que uns acha que contos vai finais que o Estado se vai acontecer? fiscalizando Até ele próprio. dia 19 a administração tributária supostamente tem que apresentar um plano. É curto. Em sua opinião, vai mudar alguma coisa? Vai. Eu, para jogar ao Totobola, jogo sempre à segunda-feira, depois de já saber os resultados. Portanto, se vai mudar alguma sempre. coisa, e ganho sempre. Pronto. Mas acha que esta situação ganhou tal dimensão pública que se me vai diz- inevitavelmente no meu quadro levar mental pelo a qual- mudanças no quadro mental funcionamento pelo da qual eu me administração rejo, tributária? no quadro mental pelo qual eu me rejo, que é um bocadinho diferente do quadro mental que rege, infelizmente, a administração pública, eu diria, depois de uma polémica destas, depois de um problema público deste, depois de todos os problemas que ainda vão provavelmente desembocar em processos disciplinares, depois das demissões que já ocorreram, mal for e mal seria que tudo ficasse na mesma. Ou seja, que era baralhar aqui uns nomes, misturávamos aqui isto tudo e fica tudo mais ou menos na mesma. E, portanto, é também função, digo-lhe já, porque nós também temos de ter essa exigência cívica, é função nossa, é função também da comunicação social, monitorizar, tentar obter, fiscalizar, investigar se no futuro continua ou não, ou se houveram medidas que foram introduzidas de forma a melhorar o sistema. Eu espero, obviamente, que no dia 19 ou até o dia 19 seja anunciado um plano e um conjunto de medidas para tornar o sistema seguro, o acesso transparente e que haja uma metodologia de prevenção de acessos indevidos ao sistema e aos dados pessoais dos contribuintes. É isto que eu espero, é o que se espera de qualquer Estado de Direito, não espero mais nada. E fazemos agora um curto intervalo neste Comissão Executiva. Voltamos já a seguir. Até já.